E nesta noite nós fomos agraciados para testemunhar um pouquinho sobre uma família santa. Falar um pouquinho de uma família santa, que é a família de Santa Teresinha. Santa Teresinha nasceu num lar, numa verdadeira igreja doméstica. Seus pais, São Luís e Santa Zélia. Desde solteiro, desde cedo, esses dois jovens já tinham um anseio de buscar a santidade em suas vidas. São Luís teve o desejo de buscar para que ele vivesse uma vida santa. Ele achou que através do sacerdócio ele poderia estar vivendo mais em santidade. E Santa Zélia também. Ela também teve o desejo de entrar para a vida religiosa. Todos os dois jovens teve esse caminho, esse desejo de entrar para a vida religiosa, né? São Luís não foi aceito no seminário. Naquela época ele não tinha tanto estudo, tinha que saber o latim, ele não sabia. E aí ele não foi aceito no seminário. Ficou revoltado, né? Mas aí ele teve o anseio de buscar também os estudos. E Zélia também bateu na porta do Carmelo, mas aí a madre não a aceitou, falando que ela não tinha saúde para entrar para o Carmelo. E foi onde que Deus já tinha um plano para esses dois jovens. Foi onde ele se encontrou. E os dois, assim, fechados para uma vida amorosa. Mas mesmo assim, eles foram se conhecendo e em pouco tempo se casaram, mas achando que o casamento para eles seria assim, que eles iriam viver como amigos, que não ia assumir assim o matrimônio. Então viveram por volta de 10 meses apenas como amigos. E aí eles tinham um diretor espiritual, no qual falou com eles: não, vocês foram chamados para o matrimônio, então vocês têm que assumi-los, né? Porque já sabia o que se tornaria essa família. Foi aí então que eles foram compreender a beleza do matrimônio, onde veio a ter filhos, né? Eles tiveram 9 filhos, 4 morreram ainda na infância, uma com 5 anos, os outros por volta de 1 ano, né? Teve 2 meninos e 2 meninas que faleceram logo na infância, no qual essa família sofreu muito com a perda desses 4 filhos ainda na infância. E aí as outras 5 filhas, 5 moças que ainda permaneceram com eles. E o lar de Santa Zélia e São Luís era uma verdadeira igreja doméstica. Uma família de oração, uma família de caridade, uma família onde que servir a Deus era a prioridade. Santa Zélia ficou doente, teve um câncer, e aí foi tomando, né, foi fragilizando a sua saúde, onde quando ela nova, com 40 e poucos anos, veio a falecer. Santa Teresinha tinha apenas 4 anos quando a sua mãe faleceu.
E aí São Luís, com 5 moças, né? Ficou assim, e agora? Aí eles mudaram para a cidade lá do irmão dele, para que a sua concunhada a ajudasse, né? Uma mulher ajudasse ele a cuidar das meninas. E aí essa família, ele foi educando, continuando a educar as filhas, onde que uma por uma foi despertando desejo para a vida religiosa, para o Carmelo. Aí foram algumas primeiras, né? Foi para o Carmelo, outras foi para outra congregação. E Santa Teresinha, ela, após a morte da mãe, ela caiu em uma profunda depressão, ficou muito doente, né? A gente já sabe a história, muito doente. E um milagre, a Virgem Maria visitou com um sorriso e ela foi curada. E depois ela pediu para o pai, despertou o desejo de também ir para o Carmelo. E lá se foi. E aí, estudando a história desse casal, a gente vê o quanto essa família sofreu por amor a Jesus. Depois que as filhas, ele ficou com uma filha só cuidando dele. Depois ela também quis ir, pediu para ir, a mais velha. E São Luís ficou doente, muito doente. Ele começou a perder a sã consciência, né? Ficou esquizofrênico. E aí ele teve que ser internado no hospício. E mesmo ele ainda visitava as filhas e sempre incentivando elas lá no Carmelo a continuar firme e perseverar, né, na vocação. E até ele perder os movimentos, né, ficar acamado. E aí ele vem a também falecer. E Santa Teresinha, um dos mais belos elogios que ele faz a seus pais, ela disse assim, que os pais dela eram mais dignos do céu do que da terra. E ela viveu num ambiente, ela como as irmãs, né? Mesmo com o sofrimento, elas viveram num ambiente de confiança plena na vontade do Senhor. E é um ensinamento para nós, para as famílias de hoje. A gente fala que os santos nos escolhem, né? E esse casal aí tem nos escolhido para propagar a devoção deles, a levar a conhecimento que a santidade é possível. E a santidade é possível no dia a dia, no ordinário da nossa vida, no ordinário da nossa família, da nossa casa. Essa família tem muito a nos ensinar. Essa família que entregou tudo para Jesus. Tudo que eles tinham. Depois de São Luís as filhas ter ido, ele ficou um pouco preocupado com a vida financeira quando ficou só com uma filha, né? Depois a filha despertou o desejo de ir também. E eles tinham São Luís era... Eu vou embolar. Relojoeiro. Falei assim. Relojoeiro. E Santa Zélia era rendeira. Ela criou uma renda, ficou famosa. E eles ganharam, né? A vida financeira era confortável, era tranquila. E aí, quando São Luís ficou doente, que as filhas foram todas para o Carmelo, ele ofereceu toda a sua fortuna, né? O seu dinheiro para a igreja. Então, tudo que eles tinham, eles entregaram a Jesus. Entregaram seus 4 filhos quando morreram na infância.
entregou as suas 5 filhas para a vida religiosa, né? Ele falava que Deus, ele entregou tudo, entregou sua esposa nova para Deus, e depois ele entregou a sua, quando ele tinha momentos, poucos momentos depois que ele ficou doente, né? Ficou com a cabeça, perdeu toda a lucidez, e alguns momentos ele tinha, né, um pouquinho assim, e aí as pessoas que conviveu com ele contavam que quando ele tinha esse momento assim de lucidez, ele oferecia em sacrifício para Jesus. E muitas das vezes nós temos o nosso sofrimento, temos as nossas angústias, nós ficamos presos a isso, né? É preciso que nós, no tempo que nós estamos vivendo, não precisamos fazer muita coisa para a gente buscar a santidade. A santidade é para todos nós. Todos nós somos chamados a ser santos todos os dias. Mas muitas das vezes nós somos cercados dos nossos egoísmos, das nossas mazelas, dos nossos vícios, do nosso apego. E aí nós vamos perdendo a oportunidade de ser santo, né? A gente tem não só eles, né? Agora no atual, tô falando para que a gente está vendo crianças, né? Fazendo jovens aí, nós temos um santo atual, um santo do nosso século, que nos impulsiona para a gente buscar a santidade. E uma coisa que a gente tenha aprendido muito é que a santidade, ela começa na família. É na família que tudo começa. É na família que vai descobrindo as vocações. Esses dois, eles fizeram com que o seu lar fosse um lar santo. E com pequenas coisas. Santa Zélia tinha uma preocupação enorme com os pobres. Todo dia tinha um pobre na porta dela, que ela colocava para dentro de casa, oferecia a comida, às vezes não tinha roupa. E aí a gente percebia que há caridade nessa família também. E só para a gente finalizar, muitas vezes as pessoas acham que Santa Teresinha, os pais de Santa Teresinha são santos por causa dela. Mas não. Santa Teresinha é santa porque ela teve pais santos. E aí, Santa Zélia, ela tinha muita preocupação com uma das suas filhas, Leônia. Leônia teve uma adolescência meio rebelde por causa de traumas que ela sofreu na infância, né? Ela sofreu abusos lá através de uma funcionária, de uma das empregadas, né? Que abuso psicológico, de ameaças. E aí Leônia ficou muito traumatizada. Então ela deu muito trabalho. Então, no leito de morte, Santa Zélia ficava muito preocupada com a salvação de Leônia. E hoje, Leônia está no processo de canonização. Olha, então já eles vão ter 2 filhas santas. Então a mensagem que a gente veio trazer hoje é esta: é que nós, famílias, podemos buscar a santidade no dia a dia, com pouca coisa, no modo de nos relacionar em casa, através da prática do amor, do perdão, do diálogo, de viver em comunidade. Eles serviram muito lá na comunidade dele, saíam para servir também, não ficavam só fechados na oração em casa, mas eles serviam também lá onde eles viviam. Então que nós, enquanto famílias, possamos prestar atenção quais que estão sendo as nossas referências.
Lá na nossa casa, a nossa referência é a Sagrada Família. E agora também nós temos como referência de santidade a família Martã. Então, que nós possamos buscar vivermos em família e sermos famílias melhores, que só assim o mundo será melhor. A tua igreja vem feliz, unida, agradecer-te a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, é a boa nova ao mundo anunciar. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivenciar todo dia, que vai levar salvação. Esta é a nossa missão. Nós que fazemos parte dessa igreja, que missionária é por natureza, te damos graças por seu esplendor, seu grande amor. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor, vivenciar todo dia, que vai levar salvação. Esta é a nossa missão. Todos os povos serão seus discípulos, batizados no seu Santo Espírito. Tenho a certeza de sua companhia, nos dando força hoje e todo dia. É tua igreja, Senhor, que canta com alegria, esta que busca o amor,
salvação. Esta é a nossa missão. Uma boa noite a todos. Boa noite. Neste segundo dia do Tríduo, nós estamos recebendo, a catequese, a pastoral do batismo, os jovens e o setor Madre Teresa. É com muita alegria que a comunidade Santa Teresinha recebe a todos vocês. Invoquemos a Santíssima Trindade cantando. E do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos uniu no amor de Cristo. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Boa noite. Neste segundo dia do nosso Tríduo, refletimos sobre o tema Vivendo a Esperança, o Amor na Família, seguindo os passos de Jesus. Hoje, rezamos em comunidade pelas famílias, pedindo a intercessão de Santa Teresinha para cada lar, seja um jardim de amor, esperança, fé, iluminado pela palavra de Deus e fortalecido na oração. Hoje, celebramos a entrega da Bíblia aos catequizandos, para a palavra de Deus seja sempre luz em seus caminhos. Essa celebração é chamada de celebração da luz, porque a Bíblia é lâmpada que ilumina nossos passos e a luz que orienta nossas escolhas. A família é o primeiro lugar onde aprendemos a viver a fé. Quando rezamos juntos em casa, fortalecemos os laços de amor e semeamos a esperança. A oração individual alimenta o coração e dá força para enfrentar as lutas do dia a dia. Já a oração em família une gerações, fortalece vínculos e torna um lar verdadeiro pequeno santuário da presença de Deus. Que cada família aqui presente faça da Bíblia o seu livro de cabeceira, o alimento da alma e a inspiração das atitudes cotidianas. Que cada lar seja um espaço de fé, esperança, amor, iluminado pela palavra e sustentado pela oração. Celebremos com fé este segundo dia do Tríduo, deixando-nos inspirar por Santa Teresinha, transformar cada gesto simples em obras de amor e esperança para o mundo. A Bíblia é um presente muito especial de Deus, porque nela encontramos as histórias do seu amor por cada um de nós. A palavra de Deus é como a lâmpada que ilumina nossos passos, é como a luz que nos mostra o melhor caminho a seguir. Assim, como precisamos da luz para enxergar no escuro, precisamos da palavra de Deus para viver com fé, esperança e alegria. Ao receberem a Bíblia, recebe também uma missão: ouvir, ler e viver a palavra. Ela deve estar aberta em nossas casas, lida em nossas famílias e guardada com carinho em nossos corações. Lembrem-se, quem deixa Deus iluminar a vida nunca anda sozinho, porque Jesus caminha sempre ao nosso lado. Na família, essa caminhada e missão
começam no ambiente mais próximo e íntimo, o lar. É nela que os valores da fé, da solidariedade, do amor são vividos e transmitidos de geração em geração. Assim, em nossa família, sejamos peregrinos da esperança, espalhando amor, como Santa Teresinha nos ensinou, e levando alegria em cada gesto, em cada palavra, em cada atitude de cuidado e ternura. Que esta celebração fortaleça os laços familiares e nos inspire a seguir sempre os passos de Jesus, fazendo da palavra de Deus a luz que guia todos os nossos caminhos. Celebremos com fé e esperança. Com licença, quero me apresentar, eu sou a Bíblia. Alguns me chamam de Sagrada Escritura, outros de Livro da Aliança. Também sou conhecido como Livro da Vida ou História do Povo de Deus. Na verdade, sou formado por muitos livros, 73 autores. Você sabe, quando comecei a nascer, faz muito tempo, comecei a ser escrita por volta do ano 1000 a.C., há mais de 3.000 anos, mas demorei para ficar pronta. Isso só aconteceu por volta do ano 100 depois de Cristo. E você sabe, quem me escreveu foi o próprio Deus. Para isso, ele escolheu homens e mulheres que, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram tudo aquilo que ele queria comunicar ao seu povo. Vós dois, em mim você encontra história do povo de Deus. Uma história muito bonita, com momentos de alegria e de tristeza, de lutas e vitórias, de quedas e conversões. O mais importante nessa história é a aliança, um compromisso de amor que Deus fez com o seu povo. Eu falo de duas grandes alianças. A primeira que Deus fez através de Abraão, Moisés e os profetas. A segunda aliança, eterna, selada no sangue, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. O meu centro é a pessoa de Jesus Cristo. A primeira parte, chamada Antigo Testamento, prepara a vinda dele. A segunda parte, chamada Novo Testamento, conta a sua vida, seus ensinamentos e a caminhada das primeiras comunidades cristãs. Jesus veio ao mundo para anunciar a boa notícia, que Deus, o nosso Pai, nos ama e nos quer felizes. Eu trago a você essa boa nova e ensino o caminho da felicidade e da vida eterna. Precisa estar nas casas e nos corações de todos os cristãos. Sou luz para os passos e lâmpadas que iluminam o seu caminho. Recebam-me com carinho, leiam-me com amor, vivam aquilo que eu ensino, pois eu sou a palavra de Deus, viva e eterna, presente entre vocês. Este é o livro da fé dos nossos antepassados.
e queremos que seja também o livro de nossos filhos. Este é o livro da nossa fé e da nossa esperança. Aqui está a palavra de Deus em forma de palavra humana. Este é o livro da nossa caminhada cristã. A palavra de Deus. A tua palavra, Senhor, é luz para o nosso caminho. Graças a Deus. Queridos pais, queridos padrinhos e madrinhas, neste momento vocês vão entregar a Bíblia às crianças. Antes disso, façamos juntos um breve compromisso. Convidamos a todos os pais e padrinhos para vir entregar a Bíblia às crianças. Semeada no meio do povo, cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando a viver no mundo novo. Deus é bom, ensina a viver, nos revela o caminho a seguir. Só o amor partilhando seus dons, na presença iremos sentir. A Bíblia é a palavra de Deus, semeada no meio do povo, que cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos a viver no mundo novo. Põe a Bíblia pro alto. Recebe este livro santo. Ele é a palavra de Deus, luz para a tua vida. Vive sempre o que ele te ensina. Estou feliz por receber a Bíblia. Prometo ler, ouvir e viver a palavra. Todos os catequizandos. Estou feliz por receber a Bíblia. Prometo ler, ouvir e viver a palavra de Deus. Como foi falado, né, a Bíblia é luz, né? Nós devemos ser luz na vida das crianças, na vida da nossa família.
Então este é um momento em que devemos pedir perdão quando, ao invés de ser luz, a gente se torna escuridão na vida das pessoas, né? A gente tem várias maneiras de ser assim, né? Talvez uma maneira que a gente conversa, a maneira que a gente fala do outro. Então este é um momento para pedir perdão. Senhor, que vieste chamar os corações arrependidos, piedade. Ó Cristo, que vieste chamar os pecadores humilhados, piedade. Senhor, que intercedeis por nós, junto a Deus Pai que nos perdoa, piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Nós sempre temos motivos para celebrar. A gente pode colocar agora os motivos da nossa celebração. Eu coloco a intenção dos meninos, né, que fizeram essa parte bonita agora, recebendo a Bíblia. Coloco também a intenção do casal, o Ricardo, mas a Graziele que falou, a Graziele, uma paz, né? Tô reparando a paz, como que ela fala, né? Que paz que deve ser a casa, né? Assim que a gente imagina, porque a mãe dentro de casa é responsável pela paz. Eu coloco também a intenção da minha mãe, que hoje está fazendo 1 ano e 4 meses do falecimento dela, ela que foi tão importante aqui na vida da comunidade, e coloco a intenção das outras pessoas também que passaram, que já não estão mais aqui, estão com Deus, mas que também contribuíram muito para que nossa comunidade fosse essa comunidade forte. Eu tô sentindo falta do Wilma aqui, que o Wilma não perde, né, a celebração, então eu não tô sabendo, então vamos pedir pela dica, né? Ó Deus, que organizais de modo admirável o ministério dos anjos e dos homens, concedei-nos benigno que sejamos protegidos na terra por aqueles que no céu estão sempre junto de vós, para vos servir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura
do Apocalipse de São João. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Houve então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles venceram o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, mesmo diante da morte. Por isso, alegra-te, ó céu, e todos que viveis nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Aqui vai ser o lado 1, tá, gente? Aqui é o lado 2. Todos. Povo meu, escuta a minha instrução. Presta atenção no que vou dizer. Vou falar em comparações. Vou expor enigmas do passado. Aquilo que ouvimos e aprendemos, os nossos pais nos contaram, não vamos esconder de nossos filhos. Contaremos à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e as maravilhas que realizou. De fato, ele estabeleceu uma norma para Jacó e uma lei para Israel. Ordenou que os pais transmitissem isso a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos que iriam nascer, também conhecessem, e quando crescerem, contem a seus filhos. Assim, eles confiarão no Senhor, não esquecerão as obras de Deus e guardarão seus mandamentos. Que não sejam como seus pais, geração rebelde e desobediente, de coração inconstante e infiel ao Senhor. Bendizei ao Senhor Deus, os pobres, seus poderes, seus ministros que fazeis sua vontade. Aleluia, 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu
tu és o rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa liturgia, ela traz muitas coisas importantes. A família, a grande família de Deus reunida aqui. Na primeira leitura de São João, nós vimos uma batalha no céu. Sabia, meninos, que teve... Meninos? Oi? Meninos? Teve uma batalha no céu. E nessa batalha tinha um dragão e o anjo. O anjo venceu o dragão. E o que significa isso? O anjo vencer o dragão. Significa que quando vocês, crianças, nós, adultos, a gente tiver uma luta muito grande na vida da gente, a gente pode ter fé. Nós vamos vencer com Jesus. Vai ser difícil? Vai. Às vezes você vai ter uma batalha com você. Tem um colega seu na escola que está mexendo com você. Tem uma matéria difícil para você estudar. Tem um colega falando palavrão. Tem outro brincando na sala de aula. E vocês vão ter que vencer essa batalha. Vocês não vão poder deixar isso ficar dentro de vocês. E nós adultos também temos que vencer as batalhas. Aí os pais de vocês, os padrinhos de Bíblia, as madrinhas de Bíblia, vão ter que vencer as batalhas dentro do coração deles também, para vocês verem como que é, igual a Graziela falou, um lar onde a espiritualidade de Deus está presente. É quando a gente vence a batalha. Então teve essa batalha no céu, né? Mas teve a salvação, porque o poder de Cristo fez vencer. Isso é muito importante. No Evangelho, nós estamos vendo Natanael. Natanael, né? Celso gosta muito dessa pessoa, Natanael. O Natanael, ele é uma pessoa que Jesus chama ele de um verdadeiro israelita. Então não é todo mundo que nasceu em Israel que é israelita. Jesus falou: Natanael, você é um verdadeiro israelita. Natanael era um homem de confiança, um homem de Deus, um homem sério. E ele não era discípulo de Jesus. A partir dessa conversa que ele começa, ele era amigo de Bartolomeu. Olha, vocês viram. Natanael, meninos, era amigo de Bartolomeu. Aliás, Natanael transforma-se em Bartolomeu depois. Natanael era amigo de Felipe. Felipe que chamou Natanael para conhecer Jesus Cristo. Vocês já tiveram alguns amigos que levaram vocês para conhecerem Jesus Cristo, trazer para a catequese, para rezar. Amigos que levam vocês para fazer coisas boas. Então, um amigo de Natanael, que era Felipe, levou Felipe para fazer uma coisa boa. E às vezes nós temos que prestar atenção se nós estamos levando as pessoas para fazer coisas boas. E aí Jesus falou assim: você é um verdadeiro homem de Israel, você é uma pessoa de Israel. Ele depois se transforma em discípulo e recebe o nome de Bartolomeu. E o Natanael, então, foi a primeira pessoa que reconheceu Jesus como rei de Israel. Antes foi João na hora do batismo, mas o João não chama Jesus assim: você é o verdadeiro rei.
João fala assim: eis o Cordeiro de Deus, que a gente repete na hora da comunhão. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então a gente reconhece João dessa forma. Mas Natanael conheceu com intimidade, como pessoa. Então a gente vai reconhecer Jesus. E o que vocês precisam aprender? Reconhecer Jesus na vida de vocês. Olha, às vezes a gente, quando é criança, eu estava conversando um dia com uma criança e ela falando que não gostava de Jesus. Ela não era mais, aceitava Jesus, os pais ficaram preocupados, levaram para conversar comigo. Aí eu perguntei para ela o que tinha acontecido. Então ele não jogava futebol muito bem. E ele pediu a Jesus para ganhar o campeonato, o time dele. E o time dele perdeu o campeonato. E aí nunca mais ele quis falar sobre Jesus e ninguém entendia porque ele não queria falar sobre Jesus. E vocês entendem que Jesus, algumas coisas nós vamos ter que passar, nós vamos ter que ter força, nós vamos ter que enfrentar dragão. Esse dragão ele não conseguiu enfrentar, ele perdeu. Até ele entender isso, ele teve dificuldade. Mas os pais estavam atentos, ouvindo o que ele falava, ouvindo como é que ele agia, porque às vezes podia passar e ninguém nem perceber na família. Essa oração que a gente faz do Pai e nosso que estás no céu, a gente invoca esse Pai. Esse Pai tem que estar presente no céu e na terra. E Natanael, foi tão glorioso o encontro dele, que Jesus falou assim: Natanael, você vai ver coisas inacreditáveis, muito mais do que você vê. Então Natanael recebeu de Deus a capacidade de ver a vida, de ver o céu, de ver a espiritualidade. Ele comoveu Jesus Cristo. Então imagina um encontro de Jesus Cristo e falar assim: Dodora, você vai ter a capacidade de ver. Cada um de nós aqui, você vai ver. Eu vou te mostrar os céus e a terra. Você vai ver tudo. Então quem tinha que ser essa pessoa? Que coração que ele ia ter que ter? Porque ele reconheceu Jesus. E a grande pergunta é essa: nós reconhecemos Jesus no dia a dia? Essa criança não reconheceu Jesus na derrota do time dela. Então como que nós vamos fazer aquela criança reconhecer Jesus até na derrota de um time que ele pediu para ganhar? Tarefa nossa. Como que vai ser isso? Que conversa que a gente tem? Igual a Graziela falou muito bem, a família é essa base do desenvolvimento da santidade, né? E a parte que a gente considera que pode transformar no nosso coração. Tu crês, porque te disse: eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. Então às vezes você está querendo uma coisa pequena na sua casa, mas creia. Mas seja filho da promessa. Porque teve os filhos de Israel, os que nasceram em Israel, nasceram lá, igual nós nascemos no Brasil. Eles nasceram em Israel, então eles são de Israel. E os filhos da promessa? Então a gente não podia ser. Nós não nascemos em Israel. Como é que a gente ia seguir esse Jesus Cristo? Nós não nascemos lá, nós nascemos no Brasil. Porque nós somos filhos da promessa. Porque ele prometeu a Abraão que ele ia dar uma nação, como a Sônia disse ontem muito bem, né? Que ele ia dar uma nação para ele de pessoas, de línguas e povos, todos seriam filhos dele. Então nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Israel pela promessa. Creio somente. Então para ser esse filho, eu preciso de ter o sangue do povo de Israel? Não, eu tenho que acreditar em Jesus Cristo. A partir do momento que eu acreditei, eu sou um israelita, de verdade, como Natanael. Então tem Israel físico, que é o país lá, e o Israel espiritual. Às vezes no Brasil tem umas confusões de adorar a bandeira de Israel, assim,
esse Israel físico do país lá é uma coisa, o Israel de Deus é outro. Aqui cada um de nós vai saber se é filhos da promessa ou não. Essa é a grande busca e a grande mensagem que passa para a gente. E que o santo arcanjo Miguel, que faça essa guerra por nós e que nos ajude a vencer essa guerra, para a gente reconhecer Jesus, tirar dos nossos olhos, da nossa mente, o que não está permitindo a gente reconhecer Jesus e a gente ser filho da promessa. Vamos dirigir agora as nossas preces, né? E a resposta será: Senhor, fazei de nossas famílias sinais de esperança e de amor. Fazei de nossas famílias sinais de esperança e de amor. Senhor, abençoai a igreja para que, inspirada no Evangelho, seja sempre uma família acolhedora para todos os povos. Nós vos pedimos. Senhor, fazei de nossas famílias sinais de esperança e amor. Senhor, olhai pelas famílias de nossa comunidade para que vivam unidas na fé, no diálogo e na fraternidade. Nós os pedimos, Senhor, fortalecei os casais para que permaneçam firmes no amor, educando os filhos no caminho da fé e da solidariedade. Nós vos pedimos. Senhor, fazei de nossas famílias sinais de esperança e de amor. Senhor, consolai os lares para que sofrem com divisões, doenças ou dificuldades, para que encontrem a esperança e o perdão, a força para recomeçar. Nós vos pedimos. Senhor, fazei de nossas famílias sinais de esperança e de amor. Senhor, ajudai-nos a seguir o exemplo de Santa Teresinha, que transforma os pequenos gestos em grandes obras de amor. Nós os pedimos. Senhor, fazei de nossas famílias sinais de esperança e de amor. Senhor, que o testemunho de nossas famílias seja missionário, levando luz, paz e alegria ao coração da comunidade. Nós vos pedimos. Senhor, fazei de nossas famílias sinais de esperança e de amor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. O Senhor olhou por nós e em Jesus Cristo nos deu tudo o que precisávamos. Que esse momento de partilha ultrapasse nossa ajuda material e reforce em nós o desejo de partilhar a fé que nos une. Ofertar nossa vida queremos, com o gesto de amor, doação. Procuramos criar mundo novo, trazer para o povo a libertação. De braços erguidos a Deus ofertamos aquilo que somos e tudo que amamos. Os dons que nós temos compartilharemos. Aqueles que sofrem, sorrir o faremos. A injustiça que fere, que mata, tanto homem criado
posso, jovem, viver sem sentido, frustrado, perdido, distante da fé, de braços erguidos a Deus ofertamos aquilo que somos e tudo que amamos, os dons que nós temos compartilharemos com aqueles que sofrem, sorrir os faremos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Depende nossa salvação. Neste instante, elevemos nosso louvor ao Pai, agradecendo pela vida, pela natureza, pela saúde, pelas curas, por tudo quanto recebemos e devemos ser gratos. Agradecer aqui, por esse momento bonito que a gente está tendo com as crianças da catequese, esse momento de falar da família, da importância que é a gente se ter esse jeito de falar com as crianças em paz, ensinar para eles que na vida a gente tem momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de ganhar, momentos de perder, sem que tenha conflito, briga, para isso é o reino de Deus, isso é seguir a promessa que Dodora falou aqui na homilia, A gente tem que ensinar isso para os filhos da gente, ser paz sempre, nunca brigar, não procurar confusão, tá certo? O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Acolhe nosso desejo de sermos unidos em Jesus, por quem oramos com as palavras que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, eis o Santo de Deus, eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha palavra, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Eu andei pelas vilas, apontei as saídas, como o Pai me pediu. Pode
eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas como nunca se vê. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso ser. Veja, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis vir escrava de um poder que retrai. Onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso ser. Veja, eu quebrei as algemas, levantei os caídos, do meu Pai fui as mãos. Laços, recusei os esquemas, eu não quero oprimi-los, quero um mundo de irmãos. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso ser. Por onde fomos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida, nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso ser. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, membreai-me. Água do lado de Cristo, purificai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó meu bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me.
não permitais que me afaste de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da morte chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso. Hoje, como é dia dos arcanjos, vamos rezar a oração de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, como nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Constantemente o pedimos, que vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael e Anjo Muriel, Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade. Sacratíssimo Coração de Jesus, tende piedade de nós. Alimentados pelo Pai Celeste, nós vos pedimos, Senhor, que fortificados com seu vigor, sigamos com firmeza no caminho da salvação, sob a fiel custódia dos anjos, por Cristo nosso Senhor. Mãe. Pode sentar um minutinho, por favor? Informar a vocês que os meninos do 20 Amigos 2 vão fazer uma passeio não, uma observação na Beira Rio, para eles verem a criação de Deus. As catequistas vão levá-los, eles vão observar para depois vir aqui para conversar sobre a criação de Deus. E também vão fazer um passeio, todas as turmas vão fazer um passeio dia 9 de novembro, no Santuário de Nossa Senhora das Graças, vamos passar o dia, devoção de Nossa Senhora, vão com os pais, viu? Os pais e os catequizandos, para fazer essa oração e vão lá, juntos. E falar com vocês que a Hannah está aqui porque as catequistas escolheram a Hannah e a família dela como representante das crianças da Vila Oliveira. A alma pura dela, para nós, ela é nossa eterna criança. Então, ela está aqui e isso muito nos alegra. Ela está aqui presente conosco. Viu? Muito obrigado por vocês trazido a Hannah e a gente acolhe ela com muito carinho. Viu? Cláudia. A gente está distribuindo o hino de Santa Teresinha e a consagração. Após a mensagem final, nós vamos cantar o hino e a consagração de Santa Teresinha. Querida comunidade, chegamos ao encerramento do nosso segundo dia do Tríduo em honra a Santa Teresinha, do Menino Jesus. Foram 2 dias de oração, partilha e aprendizado, onde juntos refletimos sobre a fé, a esperança, o amor vivido dentro da família, seguindo sempre os passos de Jesus. Queremos expressar nossa profunda gratidão a Graziela e Ricardo, que com sua reflexão tão iluminada nos ajudou a olhar para a família como um lugar sagrado e bênção e missão. As catequistas que com dedicação e carinho acompanham as nossas crianças e adolescentes, semeando a palavra de Deus em seus corações. A pastoral do batismo que acolhe e inicia tantas famílias na fé, lembrando que
Nossa vida cristã começa na fonte batismal. Aos jovens, com sua presença, entusiasmo e alegria, renovam a nossa esperança e mostram que a igreja continua viva em missão. Ao setor Madre Teresa, que com generosidade, fé e dedicação contribuiu para essa vivência deste tríduo. Esse setor é marcado pela vivência da fé e pelo ardor da evangelização. E de modo especial agradecemos a cada família aqui presente, que se fez deste tríduo um momento de comunhão e fortalecimento da fé. Que Santa Teresinha, com sua pequena via do amor, continue a interceder por todos nós, para que sejamos sempre peregrinos da esperança, levando a luz do Evangelho aonde formos. Muito obrigada a todos pela presença, que a Bíblia Sagrada seja a luz para a sua vida e de sua família. Estamos lembrando do terceiro dia, amanhã do tríduo, a oração pela paz no mundo. Pedimos que todos rezem em casa, não se esqueçam na parte da manhã, para nós entrarmos em conexão e pedir ao mundo, um mundo que tenha mais Deus. Principalmente o que aconteceu na São Jorge, eu ouvi de tudo. Eu ouvi gente falando bem, eu ouvi gente falando mal, mas eu procurei levar uma palavra de esperança e eu não sei se eu consegui, mas tentei falar que em uma comunidade que tem amor, isso não pode acontecer. Não é dessa forma que a gente vive. Então a gente lamenta muito que tenha essas expressões na vida da gente, na nossa comunidade. Vamos fazer a nossa consagração a Santa Teresinha. Aos pés de vossa santa imagem, ó Santa Teresinha, glória do Carmelo e auxílio certo dos que a vós recorrem, venho tomar-vos por minha especial protetora e advogada. Ponho-me inteiramente sob vossa proteção. Confio sem vacilar que minha vez de valer e socorrer na vida e na morte. Ó celestial Santinha, velai sobre meu corpo e sobre minha alma. Tomai a vossa conta todos os meus interesses. Socorrei-me em todas as minhas necessidades. Ensinai-nos a amar a Jesus e a Maria e a conseguir o bem para que fui criado, que é conhecer, amar, reverenciar e servir a Deus nessa vida e gozá-lo eternamente na pátria bem-aventurada. Ó Santa Teresinha, abençoai-me e salvai-me. Em seu amor pela igreja do missionário eu quisera ser apóstolo, profeta e mártir, também sacerdote, tudo que escolher. No corpo do Senhor, porém, os membros nunca são iguais, e todo procurando bem, nenhum é mal. Corpo do Senhor, a igreja deve ter um coração, para que santa ela seja, desde a boca e a vocação, não melhor nunca ser feito, uma grande nunca alcança.
Deus, enriquecei-nos com o tesouro da vossa misericórdia e concedei-nos paz e segurança para que, exultando em ação de graças, com alegria, vos louvemos. Por intercessão dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael e de Santa Teresinha do Menino Jesus, desça sobre todos nós a bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja nossa força. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Nós teremos uma partilha agora, após a celebração. Vamos nos abraçar na paz de Cristo. Corpo do Senhor, a igreja deve ter um coração.